E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao PXcast, um podcast exclusivo para a gente poder conversar um pouquinho sobre a experiência do paciente. Estamos falando diretamente dos estúdios do Grupo Agora e hoje a gente tem convidados muito especiais. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Barcala, eu sou especialista em experiência do paciente. E a gente tem aqui hoje a Priscila e o Carlos Eduardo, e eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem. Se apresenta aí, Priscila. Boa tarde, meu nome é Priscila, eu sou analista de sucesso do cliente. Toda a minha carreira profissional ela foi dentro da área de atendimento. Então, eu comecei com uma central de atendimento, trabalhava na central, depois eu fui para o atendimento presencial, já na área da saúde, e apareceu uma oportunidade de trabalhar com experiência do paciente. E eu me interessei muito pelos conceitos e por entender que existia toda uma ciência e uma estratégia por trás do atendimento. Então, eu me interessei bastante e hoje eu faço um MBA em experiência do cliente. Excelente. Se apresenta aí, Cadu. Gente, eu sou o Carlos, eu sou formado em Direito, mas tem uns 3 anos aí que eu me aventuro profundamente nessa área de experiência do paciente. Eu já acho que por uma questão de comunicação fácil, tranquila, cliente para mim sempre foi uma realidade assim, de trabalhar com pessoas, com gente. Então, aí tem uns 3 anos que eu estou nessa área, eu faço uma pós em compliance e ética também, que eu acho que relaciona muito bem com alguns âmbitos da experiência do paciente, acho que a gente vai falar um pouquinho hoje, e é basicamente isso. Excelente. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. A gente vai falar hoje sobre o tema principal, que é o nome do podcast, que é sobre a experiência do paciente. Então, a gente vai fazer um apanhado aí geral sobre o que é, afinal de contas, a experiência do paciente. Eu acho que agora é uma oportunidade muito boa para a gente poder destrinchar esse tema que está super famoso, comentado na saúde, né? Experiência do paciente é uma coisa muito mais profunda do que levar cachorro, do que levar comidas gostosas para o paciente. Enfim, todas essas firulas, esses momentos uau, que é uma coisa específica, a gente vai ter episódios sobre o que é momento uau, tá, pessoal? Então, existe um conceito do Behavioral, que a gente discute todos os dias, né, que é o instituto que mais estuda sobre a experiência do paciente no mundo, que fala que a experiência do paciente é a soma de todas as interações mudadas pela cultura de uma organização que influenciam nas percepções do paciente em toda a continuidade do cuidado. O que vocês acham disso? Olha, quando a gente lê a primeira vez, assim, inclusive, parece que é uma coisa muito ampla, muito né? Confusa, parece né? Que é confuso, que PX é uma coisa que a gente... nunca vamos conseguir falar de PX. Nunca vamos conseguir aprofundar em PX. Só que, quando você começa a destrinchar esse conceito para processos, que principalmente é uma das áreas que a gente precisa trabalhar, Perfeito. PX, porque PX não é só o atendimento em si, mas PX é tudo que engloba o paciente, a continuidade do tratamento é manter o paciente dentro de um círculo onde ele é o centro. Então, essa questão para mim desse conceito é as pessoas tentarem mesmo puxar a parte mais, vamos para o papel nesse conceito, vamos para o número, vamos para o... mais palpável, né? Exatamente, vamos para o processo. Então, é o que eu penso dele. Sim, concordo. Olha só, a experiência do paciente é muito mais profunda. E também a coisa está um pouco mal contada no mercado, que eu acho. E tem muito lugar que está só mudando o nome do setor. Então, pega só o setor do saque e chama de experiência do paciente. E não é assim que funciona. Então, assim, como o Cadu falou, experiência do paciente não é só tratar reclamação. Reclamação faz parte, é um dos blocos. Se a gente olhar para o framework do Behavioral, que a gente olha para ele todos os dias, né? Tem lá a parte de voz, pacientes, família, comunidade, mas tem um monte de coisa que está dentro da experiência do paciente. Existe uma diferença muito grande entre o que é experiência e o que é satisfação. Sim. Conta pra gente, Pri. Bom, a experiência, a satisfação, ela tem a ver com a expectativa. Então, a gente tem 2 pessoas diferentes que vão, por exemplo, numa mesma instituição. Uma que sempre foi lá no SUS e a outra que foi no Sírio. Elas vão na mesma instituição, elas vão ter percepções diferentes. A experiência, ela tem a ver com a vivência. Então, a gente consegue fazer com que seja padrão os pontos de contato, como que vai ser o contato, o que aquela pessoa vai ter de vivência. Então, é melhor medir a experiência do que a satisfação. Perfeito. E satisfação é muito subjetivo, né? Extremamente.
é muito subjetivo essa coisa da satisfação, porque você contar com o que a pessoa já vivenciou do lado de fora, isso é muito difícil. E cada serviço de saúde trabalha de um jeito diferente. Por mais que tenham normas que padronizam RDC 50, várias outras normas, RDC 7, que regulamenta centro de terapia intensiva, tem muita coisa muito mais profunda, e assim, você contar com o que ela já vivenciou em outro lugar, isso é muito complicado. E essa coisa da experiência, ela é muito mais objetiva, né? Igual você falou. Tem a questão da toda a objetividade, né? E a gente sai de tudo aquilo que a gente não mensura, tudo aquilo que é subjetivo, né? E quando a gente está falando de objetividade, a gente está falando de métrica. Como é que vocês vão trabalhando com métrica? O que vocês estão pensando de métrica? A gente conversa muito, a gente trabalha junto em uma instituição, que é o Instituto Horizonte, mas a métrica, ela é uma coisa que todo mundo gosta do número, e as pessoas acham que é só medir. Sim. Medir, estão fazendo experiência do paciente? Não. Só voltando a essa questão da subjetividade, e aí indo para a métrica também, é muito curioso, porque a satisfação é subjetiva no ponto também cultural, né? Então, a gente tem... tudo impacta, não é só a vivência que a pessoa teve em algum outro lugar, num outro hospital, um outro serviço qualquer, e aí em CX e em PX também. Mas até a própria forma que ela enxerga a vida, como é que ela gosta de ser atendida, como é que ela foi acostumada, foi criada a ser atendida. E eu acho que a métrica traz para a realidade. Métrica é realidade. E não basta só medir a métrica, porque... Até uma frase sua, guarda na minha cabeça, é contemplar o dado. Você olha para a métrica, peguei uma métrica, ótimo, meu NPS bateu 98 esse mês. O que isso significa? Não tem nada pior do que gente que contempla número. Não tem nada pior. 98, ótimo, tô perfeito, tá. E daí? O que acontece com esse número? A gente tem tanta oportunidade para buscar informação, para aprofundar dentro do dado, para entender mais profundamente o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar principalmente, né? Isso é verdade. E quando a pessoa está num patamar, quando o serviço está num patamar bom, inclusive, as pessoas param de se questionar as partes ruins que podem estar acontecendo ali. Então, nossa, eu bati a minha métrica, tá perfeita, tá linda ali, mas tá bom. Eu tenho alguma coisa dentro da minha métrica também que eu vou ignorar, que são pontos negativos ali dentro também. Então, eu preciso destrinchar esses pontos negativos e esses pontos positivos. Eu preciso usar a métrica da forma mais mercadológica possível, se é essa palavra, de uma forma que eu consigo comparar tanto os prós quanto os contras. E também, quando vem o negativo, as pessoas assustam e falam assim, mas cliente é assim mesmo, né? A gente não pode dar razão para o cliente sempre, lamentável, né? Cliente, né? Nossa, que triste. O cliente que veio com uma expectativa muito alta, o que você vendeu? O que você prometeu? O que você falou para o cliente? Então, tem todo um antes, um durante, um depois, para você não ficar olhando para o dado ali e batendo cabeça com ele, né? Quando a gente está falando de métrica, a gente está falando aqui especificamente, assim, de duas principais, que é NPS, né? Net Promoter Score. Teremos episódios exclusivos sobre métricas. Não saiam daí, tá? Continuem no PXCast. Duas métricas básicas, que é o NPS, que é o Net Promoter Score, a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente, fazer um episódio só disso, mas também tem uma outra métrica, que é o número de reclamações que a pessoa leva, e aí foi quando eu falei, mais no início, que as pessoas estão trocando o nome do setor saque e chamando de núcleo, serviço, secretariado, sei lá o quê, escritório de experiência do paciente, e se resumindo só a saque. E não é só isso, né? E assim, a gente trata manifestação todo dia. Sim. Essa é parte da nossa rotina, lidar com isso, né? E esse tipo de métrica, como vocês falaram, ela traz alguns insights para a gente. E por isso que é importante analisar esse dado. E quando a gente está analisando o dado, é aí que tem a principal oportunidade de melhoria. Mas a questão é, o que você vai fazer com esse dado? Como é que você trabalha ele depois, né? Esse número ali. Tá, eu tenho bastante fala do paciente. E como é que eu insiro isso na minha realidade, lá, no meu negócio? Eu trago isso para um ponto estratégico ou eu ignoro? Pois é, porque a gente está muito acostumado a ver empresa que está falando medindo NPS e está achando que está fazendo experiência do paciente, só porque ela está publicando um dado. Sabe que é curioso, eu
nesses treinamentos que a gente faz, eu sempre pergunto para as pessoas se eles onde você já trabalhou, ou alguma outra vivência, você tem alguma parte que trabalha com a experiência do paciente, já viram a experiência do paciente na prática acontecendo? As pessoas respondem, já conheço. Aí você pergunta mais um pouquinho, tá, NPS. A pessoa, sim, NPS, aquela pesquisa que eu recebo até do Magalu. Falou, ótimo, então você já começou ali, tão perto da experiência do paciente. Como é que é o núcleo lá? Tem dentro de um núcleo que fica dentro de um lugar, tem dentro da qualidade que faz a experiência do paciente. Aí eu falo, passa o telefone dela que eu contrato ela agora. Ela sozinha tá fazendo experiência do paciente por ninja todo. Eu falei, poxa, essa pessoa deve ser sensacional. Porque a experiência do paciente não é uma pessoa, não somos nós, não é um setor. É uma estratégia, na verdade. Então tem que estar muito maior. Em compliance, por exemplo, uma das bases é que você tem que ter comprometimento da alta direção. Perfeito. É a primeira coisa. E experiência do paciente, para mim, é a mesma coisa. Eu acho que esse é o maior desafio, Sim. Mostrar que é uma estratégia, não é um núcleo, uma pessoa atendendo uma reclamação. Exatamente. E aí você discorre, né, uma cascata a experiência do paciente, eu imagino. Então ela vem de cima como um propósito geral da empresa, nós vamos trabalhar com a experiência do paciente. Pronto. Dali você direciona. O que eu vou fazer? Hoje, para quem não sabe, tá? Hoje a gente trabalha numa gerência de experiência do paciente, eu sou gerente de experiência do paciente. O fato da instituição ter definido que é uma gerência, ela já começa a descer o que a diretoria deseja, o que a alta liderança quer, porque quando uma gerência de experiência ela tem o mesmo peso que uma gerência médica dentro de uma instituição hospitalar, a coisa começa a tomar uma outra proporção. Então, assim, não é um escritório dentro da qualidade, escondido, não é uma pessoa dentro do saco, uma enfermeira, igual você falou. É outro nível de discussão. E uma palavra-chave na experiência do paciente é autonomia. Sim. Né? As pessoas têm que ter autonomia. E isso que você falou, Priscila, é uma coisa que a gente tenta mudar todo dia. Que são as pessoas que tem uma gestante reclamando lá no pronto-socorro. Chama a experiência do paciente para resolver. Não é assim que funciona. Todo mundo é responsável pela experiência do paciente. É isso aí. Por isso que tem aquele... E é interessante, porque quando a gente vai conversando, a gente vai olhando para o framework do Beryl, e aquele framework é muito inteligente, porque tudo que a gente conversa tem como encaixar naquele framework. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de cultura e liderança, mas a gente está falando também da parte de engajamento de pessoas e fornecedores, né, e provedores de saúde, mas ao mesmo tempo a gente está falando também de paciente, família e comunidade. Hospitalidade. De hospitalidade, de ambientação. Métricas também. De métrica também, porque você vai ter que mensurar o que essa pessoa está falando. Então, assim, todo mundo é responsável por assumir ali naquele momento a experiência do paciente. E aí eu acho que essa coisa de ficar chamando a todo momento uma pessoa, porque, igual você falou, não é uma pessoa que vai fazer a experiência do paciente. É toda uma decisão da instituição querer fazer a experiência do paciente. Né, envolver coisas muito mais profundas. Quando a gente está falando de voz do cliente, tem gente que quer fazer a experiência do paciente, mas não quer escutar o cliente. Né? O cliente vai, fala, reclama, faz aquele testamento no NPS, ninguém responde ele. E aí? As fragilidades, né? Eu acho que a empresa funciona muito quase como um ser humano, porque ela é gerida por seres humanos. Então, obviamente, verdade, ela não tem corpo, mas ela funciona. Quando toca nas coisas que maculam, né? Que mancham ou que não maculam, arrasou, hein? Que isso! Você viu? Quando toca ali em coisas que doem, que são pontos de dor, tem gente que gosta muito dessa palavra para tratar essas coisas. Muito, né? Quais são suas dores, né? Essa palavra tá... Essa frase tá na moda. Isso. Então, quando toca numa dor, a empresa tem dificuldade, e aí, para algumas, né? De trazer a reflexão para ela. Eu tô errando mesmo? Ou eu nasci assim, tem a síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. É isso que eu tô vendendo, se não quiser vai no concorrente. Ontem mesmo eu tava num lugar comprando uma bebida, e aí o rapaz aumentou em 2 minutos, assim, que eu estava na fila, ele aumentou R$4 o valor da bebida. Que isso? E aí eu falei com ele, cara, você me vendeu agora por R$11, você tá me vendendo por 15. Ele falou, aumentou mesmo, se quiser você compra lá no outro bar. Eu falei assim, vou lá no outro bar comprar.
R$4. O que vai fazer diferença pra mim? Talvez ali que queria bebida, eu ia comprar a bebida. Mas pra ele vai fazer muita diferença. Se todo mundo decidir ir embora e ele não trouxer a crítica pra ele, poxa, eu tô certo? Minha empresa tá certa? Então tem um problema ali. Então a roda da sustentabilidade para de girar. De um em R$1 você vai tirando todo mundo. E aí a gente começa a pensar que como que experiência do paciente é estratégia, ela faz parte da sustentabilidade de uma instituição hospitalar. Sim, tô falando hospital, mas pode ser um consultório, pode ser um ambulatório, pode ser um consultório de dentista. Se não tiver paciente, não tem razão de existir. Não tem razão de existir. E assim, o cliente é que vai nutrir aquela instituição. A fonte pagadora pode não ser exatamente o cliente, vem da operadora de saúde. Muitas vezes porque a dinâmica dos serviços, né? Mas até mesmo no SUS, um serviço que faz parte do nosso Sistema Único de Saúde, se não tiver paciente, aquele serviço vai ser fechado. Sim. A Secretaria de Saúde, o Ministério vai falar assim, não precisa desse serviço existir, eu vou diminuir o meu custo, eu vou fechar, porque não tem paciente. O paciente vai e não volta nunca mais, então custa manter aquilo ali aberto. Só que a gente não vê assim no Sistema Único de Saúde, porque as pessoas precisam, a gente tem poucos serviços que ofertam saúde e muita procura. Então, eu acho que por isso que esse tema não está tão forte na parte do SUS. Só que no sistema privado, a gente tem muito serviço. Né? A gente tem concorrência, a gente tem... Quantos serviços tem, gente, na cidade que a gente mora aqui em Belo Horizonte, fazendo tomografia? Uma oferta enorme. Uma oferta enorme. Consultório médico é o que mais tem aqui. Claro que a gente tem médicos mais... E sem contar que ouvir o cliente é quase que uma consultoria gratuita, né? Porque ele está falando ali onde você tem que melhorar. Ele está utilizando, ele fez um teste no serviço e ele sabe o que funciona e o que não funciona. Então, é uma oportunidade jogada no lixo. Chega a ser, assim, é uma grosseria, né? Você não escutar o cliente quando ele está a fim de falar. Sim. Porque o paciente, quando ele está reclamando, ele está fazendo um favor, igual você falou. Ele está ali, ele se deu o trabalho de reclamar, então, porque ele não acredita, ele tem uma pontinha de esperança naquela empresa, porque ele quer falar, porque talvez ele quer possivelmente voltar ali num outro dia. Sim. Quem gosta vai falar e vai falar muito. Sim. Mas o problema é os que não falam. Falam com a empresa, né? Falam na rua com os outros, falam com a família, falam com os amigos. Fala com todo mundo. Fala com todo mundo. E essa coisa de falar, de tratar de manifestação, me lembrou aqui a questão da comunicação. A gente pode falar o que a gente quiser com o cliente. O negócio é como que a gente vai falar. E existe uma confusão muito grande que quando a gente vai conversar com o cliente, que é a gente tá fazendo, vocês estão fazendo as vontades do cliente. Vocês vieram aqui para poder fazer as vontades do cliente. Sim, pro cliente. A gente diz sim, Cadu. A gente fala muito não também. Bastante. Tem que ser falado porque tem tudo, na verdade, tem um limite do que eu posso entregar. Eu não posso falar para o cliente que eu vou entregar a lua para ele, porque a lua não é de ninguém. Eu não consigo trazer a lua para cá. Eu vou acabar com a terra, inclusive. Então, se eu começo a oferecer para uma pessoa mais do que eu posso ter, do que eu posso entregar, ou aquilo vai onerar o meu serviço muito mais do que o retorno vai ser feito, eu preciso ter uma outra forma de falar com ele, não. Ou o meio termo. E aí a gente entra numa negociata ali. Exatamente. Olha, eu posso ir até aqui. Te satisfaz até aqui? Ah, não posso. Olha, então aqui é onde a gente consegue terminar. E a comunicação, ao mesmo tempo que a resolução dos problemas do mundo é o mal do planeta Terra. Comunicação. Todo lugar, toda coisa de ideias que você tiver, brainstorm, etc. A gente pode sentar aqui agora e fazer um brainstorm de qualquer coisa. Nós vamos chegar em alguma cartinha assim, escrito, colado, comunicação. Porque o ser humano, ele fala. Eu falo muito. Mas ele não sabe falar o que ele quer. A gente não sabe conversar. Ele não sabe falar o que ele quer e não sabe escutar, né? Ainda tem isso. Exatamente. Porque às vezes a gente quer conversar, quer falar com as pessoas, quer falar com uma pessoa que está prestando experiência para o paciente, ou até com o próprio paciente, ele não quer escutar. Sim. Tem isso também. A gente tem que... Uma das habilidades da comunicação, que é um dos pilares da experiência do paciente, é fazer com que a pessoa te escute. Porque dependendo de como você acessa a pessoa, o gatilho que você vai colocar, ela não vai te escutar. Sim. Pelo contrário, você vai afastar essa pessoa de perto de você. Um exemplo muito bom que eu penso, assim, quando a gente está falando de comunicação, experiência do paciente,
é quando a gente está falando de processo de segurança. Uhum. Não pode usar celular no CTI. Uhum. Mas você vai falar com o paciente, tira o celular da mão, entendeu? Então, assim, como é que você vai conversar com o paciente? Eu acho que é essa que é a questão. Você pode falar o que você quiser com ele, contando que você explique, que você faça ali a modulação. Tem que fazer sentido para ele. Se É não isso fizer aí. sentido, ele não vai fazer. Não é só falar não, mas com o colaborador também, já percebeu? Sim. Se você falar as coisas com o colaborador assim, faz, não vai dar certo. Tem que ter valor, né? A pessoa tem que ter, mais que ela vê que ela tá fazendo tem um resultado ali, tem que trazer algum tipo de... A gente funciona por moedinhas, né? Igual cachorro mesmo, literalmente. Então, eu dou uma... Eu adoro fazer metáforas, mas o cachorro é assim, você dá um petisco e ele te obedece da melhor forma. O ser humano, ele faz as coisas esperando um retorno. Você Ninguém faz nada de graça. Você não existe faz almoço grátis. um relatório maravilhoso, você fala assim, olha, poxa, eu vou chegar lá, vou entregar pro Camila vai falar assim, nossa, que relatório maravilhoso. Você espera isso mesmo que no subconsciente. Então, a gente precisa de ter essa moedinha de troca ali, esse retorno para o colaborador, que na verdade eu acho que o colaborador, ele é o topo, a base, ele é a pirâmide inteira de experiência do paciente. Sim. Porque não adianta a gente escrever uma estratégia, a gente monta uma estratégia, nossa, eu fiz a melhor estratégia do mundo, agora eu vou entregar PX. O colaborador olha assim, isso aqui não faz Só o que menor às vezes ninguém sentido. tá afim de fazer, porque ninguém explicou, né? Não faz sentido para ele, não tem valor, não gera emoção. É o que a gente fala o tempo todo, né? A experiência do paciente tem que gerar emoção nas pessoas. Se a gente não gera nenhum tipo de emoção, e aí não é a pessoa sair correndo por aí, estou muito feliz, estou apaixonado por experiência do paciente. Mas é a pessoa olhar e falar assim, poxa, isso aqui vai mudar a vida de alguém, vai mudar o meu trabalho. Minha forma de comunicar com o paciente vai ficar mais assertiva, então eu vou colocar isso em prática. E assim, você falou da emoção. Nós somos 5% razão, 95% Sim. emoção. E quando a gente está falando de um paciente, ele tá emoção à flor da pele. Sim. E os acompanhantes? Quando fala não para um acompanhante, gente, é uma tristeza. O negócio é como que fala não para um acompanhante. Eu já fui acompanhante durante muito tempo. É frustrante você... Todo mundo já foi paciente e acompanhante alguma vez na vida. Já começa por aí. Então, assim, as pessoas não trocam de lugar. Se elas já passaram por aquilo, eu falo assim, nossa, será? Como é que esse fulano tá sentindo? Então, assim, muitas vezes, quando a pessoa... Eu sou enfermeira também, tá, gente? Pra quem não sabe. Então, assim, na minha época de enfermeira, eu ficava olhando pros acompanhantes e falava, gente, que dó desse povo. Tem gente que fala de um jeito muito atravessado. Todo mundo já foi acompanhante. Será que a pessoa não pensa, nossa, se eu tivesse no lugar dela, eu não ia gostar que falasse dessa forma? Isso não é legal. Não. Tem que ter muito cuidado, muito carinho, né? Na hora de tratar. Essa é a parte que a gente precisa de pensar em processos para que a gente não dependa da criação das pessoas para poder fazer a experiência do paciente. Sim. E aí que você traz a experiência do paciente para o tátil, né? Que eu consigo pegar na experiência do paciente. Porque senão a gente fica... O que eu vejo hoje de muito problemático, assim, estudando mesmo e vendo no mercado tudo que a gente tem de experiência, é a viagem na maionese. Nossa. É sempre lá em cima. É sempre E assim, ninguém consegue pegar. Fica na nuvem a experiência do paciente. Não insere num processo, assim. O que eu entrego de experiência? Por exemplo, aquela questão que a gente tem de... A pessoa descreve um processo, ela tem que descrever ali também quais são os pontos de experiência do paciente que existe naquele processo. Porque tem que fazer sentido para a experiência do paciente mesmo. Porque às vezes o processo, pode ser que a pessoa chegue lá para refletir, ela olha assim, gente, eu não agrego em nada em experiência do paciente com esse processo. Por que esse processo existe? Ele tem que existir, ele pode estar dentro de um outro. E outra, se esse processo está existindo e não favorece o cliente, o paciente, o acompanhante em nada, eles que vão nutrir a instituição. Para que exatamente aquela pergunta, para que o processo existe? Processo tá lá, né? E uma coisa legal que a gente fez foi ter colocado em todos os POPs, PRS, políticas, qual que é a contribuição para a experiência do paciente. Sim. Eu acho que essa foi uma virada de chave. Sim, isso força a pessoa a refletir. Exatamente. Então, às vezes ela nem sabia como que aquilo impactava na experiência do paciente, e a partir do momento que ela para e pensa, deixa eu descrever aqui como que ela vira a chavinha na cabeça dela. Eu concordo. Experiência, a gente tem que parar de ficar na nuvem, as pessoas falarem, porque comunicação já é uma coisa difícil que você não consegue segurar. E você vai ver o reflexo disso lá na métrica, na jornada. Teremos episódios sobre jornada.
Porque vem aquela coisa, pessoas, processos e lugar, né? Como que, pensando em lugar, eu contribuo com a experiência do paciente? Na parte de processo, como que o processo vai ajudar a experiência do paciente? Mas também tem que saber o que você quer através da experiência do paciente. O que você está enxergando experiência do paciente? Mas aí vem a questão da política, da estratégia, onde que você vai entrar, quais pontos do framework do Barry você vai pegar, você vai começar, porque às vezes você não consegue começar com tudo. Não. A gente trabalhando com experiência do paciente numa gerência tem 3 anos. Né? Então, assim, a gente já viu muita coisa, já passou por muitas fases, e a gente não conseguiu abraçar tudo. Ainda tem muita coisa. Ainda tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. E é engajar não só... Quando a gente está falando muito de experiência do paciente, as pessoas acreditam que a experiência do paciente só é feita pela assistência, né? Quem está lá na frente, mas toda a empresa tem que participar. Então, se eu tenho nos processos, aí, por exemplo, em um hospital, que é um processo que eu diria que é um ponto muito crítico, os processos de autorização, por exemplo, são processos extremamente críticos para o paciente. O paciente está dependendo de alguma coisa, ele depende do hospital para fazer aquela coisa por ele não tem muita ação naquilo. Então, aquele processo ele tem que ser feito pensando em resolutividade. Concordo. Ele tem que ser feito pensando em redução de esforço. Ele tem que ser feito já pensando no desfecho clínico do paciente. Quanto mais rápido, gente. Para que eu vou deixar essa autorização aqui na minha mesa, penando aqui, para autorizar no último dia, correndo o risco da operadora não liberar? Isso é a pessoa ou a liderança que não coloca para a equipe que tem consequência o trabalho não ser feito. E é uma cadeia, né? Sim. É uma cadeia. Então, assim, os setores existem porque um depende do outro. Sim. Senão não precisava, né? E é aquela coisa, você falou da redução de esforço, que é uma coisa que a gente conversa o dia inteiro falando de reduzir o esforço do paciente. E a experiência do paciente, ela é boa para todo mundo. Ela é boa para o médico, ela é boa... Que o médico é um parceiro, e é um parceiro diferente. Assim, não adianta falar assim, claro que tem um grupo de médicos que adere àquela instituição, mas o médico, ele é uma figura diferente, muitas vezes ele é o objetivo do cliente quando ele está indo naquela instituição. É bom para o médico, é bom para a empresa, é bom para o fornecedor, porque quanto mais rápido, melhor. E é bom para o colaborador. É bom. Né? Porque ele vai estar sendo envolvido, ele vai estar sendo mais visto, ele vai estar sendo mais engajado, ele vai se sentir uma pessoa importante. Talvez eu acho que falta isso na assistência. As pessoas da assistência, um técnico de enfermagem, saber que ele é importante. Sem às vezes não fica empoderamento claro. e autonomia de equipe também, né? Que acho que permeia tudo ali. Para você conseguir entregar a experiência do paciente num conceito menos nuvem e mais prática, você precisa da equipe. E a equipe tem que estar muito bem relacionada. Muito bem. Não só assim, gente, experiência do paciente é isso aqui, olha, leiam o Barry. Não, o que a gente faz na prática? É isso aí. Como é que eu desenho isso aqui? O que isso impacta no seu trabalho? E eu acho que é por isso que é importante essas ações, por exemplo, a gente está fazendo o mês da experiência do paciente. Cada semana uma ação diferente. Isso começa a trazer coisas mais palpáveis para a equipe. O que está sendo feito, a gente mostra uma jornada, a gente mostra o resultado de uma métrica. Até na construção da jornada, quando a gente envolve a equipe, às vezes a gente consegue até rever um processo que não estava legal para eles, que estava impactando, e a gente consegue alterar isso no desenho de uma jornada. Sim. O que eu acho que tem que parar de acontecer é as pessoas acharem que a equipe de experiência do paciente vai tomar conta de outras áreas, ou vai engolir outras áreas. Existe um conflito entre experiência do paciente e setor da qualidade. Quando a gerência foi criada, houve um pouco de conflito. E com a equipe da hospitalidade também. Só que tem espaço para todo mundo. Essas áreas têm que trabalhar muito juntas. Sim. Então, a experiência, ela sabe exatamente onde ela vai trabalhar. Sim. Ela se apoia com os setores da qualidade para poder rodar ciclos de melhoria. Ela se apoia com a parte da governança clínica para a gente poder ter os melhores protocolos, para a gente poder ter melhores resultados em saúde. Até porque segurança é uma das coisas mais importantes da experiência do paciente. Sim. Vai fechar o ciclo de um paciente com uma lesão por pressão para você ver. Acabou. Tudo aquilo que você construiu durante uma internação inteira vai se resumir a uma lesão por pressão. Sim. E dependendo da lesão, você vai causar um transtorno com a família. Para você reverter isso, você vai ter que assumir. Aí vai ter que fazer disclosure com essa família. E assim, E a segurança é o básico, né? é o básico. É o básico. E o básico bem feito, as pessoas não entendem isso. O básico bem feito é a coisa mais importante da experiência do paciente.
É por isso que eu até volto nessa questão das pessoas levarem para a nuvem, é porque as pessoas querem fazer coisas mirabolantes em experiência do paciente. Mirabolantes. Nossa, eu quero botar uma carruagem para trazer a pessoa aqui no hospital e etc. Ela vai ficar muito feliz. Fazer casamento no hospital. Oh, mas meu daí Deus, você não tá não- fazendo basiquinho. Você não troca o paciente de posição na cama quando ele está internado. Você não entrega uma roupa de cama limpa. Você não faz higienização de um Você não quarto. consegue cumprir um horário de medicação. Não adianta Que é colocar horário. tapete vermelho para ele chegar se ele vai sair com uma infecção hospitalar. Não adianta. Exatamente. Não adianta. Não adianta. Então tem que englobar tudo, né? Experiência profissional, ali acho que é do Quadruple M que fala de Isso. experiência profissional, Uhum. e a gente tem que alinhar com o desfecho Eficiência, fala clínico. também de eficiência financeira no quadro POEM, Exatamente. que é uma das coisas super Eficiência importantes. financeira, uma das coisas que mais pega hoje no serviço de saúde que eu vejo é o desperdício. É. Muito desperdício, não só de material, mas de tempo da pessoa fazendo serviço ali que muitas vezes não tem propósito, não tem porquê ela tá fazendo aquilo ali. Ela tá apertando parafuso, apertando porca ali o dia inteiro, sendo que ela poderia estar entregando uma outra coisa muito mais completa. Né? Vocês vão lembrar exatamente de uma situação que eu vou falar. O paciente chega, reclama, fala assim, na verdade ele não reclamou, ele fala com a recepção assim, eu queria conversar com alguém. Alguém quem? Não, eu queria falar com alguém do saque. A pessoa não acolhe a demanda, liga para a pessoa que está tratando o saque, a pessoa do saque chega, aí fala assim, não, pois não, eu vou acolher a sua demanda. Eu queria fazer uma sugestão. Sim. Por que que a pessoa não perguntou? O que que eu posso fazer para te ajudar? Olha o retrabalho. O paciente esperou, teve que deslocar uma pessoa de uma ponta para outra, ela podia ter só escutado e acolhido a demanda. Falta muita proatividade. A proatividade e a autonomia são duas coisas também que eu acho que elas contribuem muito na experiência do paciente, Sim. quando está alinhado. Acho que é base, né? É a base. Porque daí você empodera a pessoa. Por exemplo, a Rosana Nogueira, naquele treinamento sobre Disney, ela estava falando sobre que na Disney todo mundo é a Disney. É isso aí. E todo mundo trabalha em tudo na Disney. Então, eu preciso de mais água aqui, Camila. Mas você não é a pessoa que serve a água. Não, mas eu sou a pessoa que serve a água também. Então eu vou providenciar que a água seja servida. Ela pode não pra você. saber servir a água, mas ela vai dar um jeito de fazer essa água chegar no Exatamente. copo. Sim. É você procurar os seus meios, achar os seus processos, comunicar as suas pessoas e fazer com que aquilo dê certo. Nem sempre é você que vai fazer. As pessoas têm medo de pegar a voz do cliente porque ela acha que ela vai ter que resolver naquele momento. Mas não é assim. E eu sinto até um pouco de preguiça, muitas vezes, das pessoas, assim, nossa, o paciente vai reclamar. Mas, poxa, às vezes é uma coisa que o paciente vai apontar que está impactando no seu trabalho. E, às vezes, quando o cliente fala, e quando a gente leva que o cliente está falando, a gente consegue fazer mais transformação na empresa. Sim. Porque quando é o colaborador, um coordenador, um supervisor falando, às vezes a alta liderança não dá tanta credibilidade. Mas dependendo da maturidade, vai vendo que um cliente, 2, 3, 10, 15, 20 estão falando, poxa, eu tenho problema crônico, eu tenho problema no sistema crônico que eu tenho que arrumar. Sim. Então, é o que você falou, quando a gente escuta a voz do cliente, é quase uma consultoria gratuita que a gente está tendo. Vou usar essa frase. Mas é mesmo, anotem. Próximos treinamentos de introdutórios, tá? É uma Dos colaboradores. gratuita. Consultoria gratuita. É isso mesmo, Pri. Tem alguns insights do Barry aqui que eu queria trazer para a gente discutir. Saiu umas perspectivas de clientes que eles publicaram. Vou falar e vocês comentem. 75% dos consumidores veem segurança como uma parte grande e importante da experiência do paciente. É a base. Segurança é a base. Se ele não estiver seguro ali, não adianta ele estar recebendo a comida dele numa louça ou ter um tapete vermelho para ele se ele não estiver seguro. Ainda mais quando a gente está tratando de PX, né? A gente está falando de saúde, né? Saúde é muito Saúde sensível. E aí eu tenho para mim que a segurança do paciente vem, inclusive, antes de decisão de experiência do paciente. Eles comunicam muito, mas se você fizer uma hierarquia, no direito a gente tem muito de hierarquia, tudo é hierarquia. Uma hierarquia das normas, bota numa pirâmide lá de Kelsen, começa lá em cima, segurança do paciente. E aí depois Até você na vai Disney escalonando. É assim, né? Eles têm a segurança vem em primeiro lugar. Porque é também tem que ser também uma estratégia empresarial. E aí levando para esse campo de empresa,
eu quero ir num hospital que não me promove segurança? E se acontecer alguma coisa lá e aquilo for divulgado? E o problema que a gente tem depois disso para poder tratar? Um problema de marketing, de imagem, jurídico? Gente, assim, segurança é inegociável. Sim. Não tem como negociar a segurança. A questão é como que você conversa sobre segurança com o paciente. E como você passa isso também para os colaboradores. E como que os colaboradores da empresa vão conversar com o cliente sobre segurança. E isso me lembrou também, sabe quando chega um paciente VIP e fica todo mundo meio tenso com o que vai acontecer? Quando você tem segurança dos seus processos, segurança, você para de falar assim, meu Deus, tá chegando alguém, celebridade, paciente, cliente notório. O que eu acho que a gente tem que mais preocupar com esse tipo de cliente é sobre descrição. Sim. E não sobre segurança. E muitas vezes existe uma preocupação sobre segurança em várias instituições. Vou colocar esse colaborador que ele é bom, porque ele faz tudo muito certinho. Mas aí eu estou contando com a criação da pessoa. Sim. Isso é muito difícil, porque ela é uma pessoa correta. Ela gosta de fazer o que é certo. E a segurança ela tem que ser muito trabalhada com todos, porque ela é inegociável. O que mais mata? Sepse, infecção. Não precisa falar mais nada. Não, e você fica jogando um jogo de pirâmide de pau. Como é que eu esqueci o nome daquela pirâmide que você monta assim? Tem uns, Não faço a menor uns ideia do que é quadradinhos isso. assim de madeira, e aí você vai tirando, não pode. Jenga. Você fica brincando disso, porque aí você faz o quê? Eu vou colocar sempre os meus colaboradores mais seguros ali na base para eles manterem minha pirâmide em pé. Perfeito. E aí no dia que ele não tá lá, aí eu coloco um colaborador rachado, porque, e aí para mim, colaborador rachado dentro da equipe é ineficiência muitas vezes de liderança. Para mim, obviamente a liderança não fez um trabalho ali com aquele colaborador. Claro que tem as questões pessoais do colaborador também, enfim. Mas daí eu fico contando com 3, 4 pessoas para resolver uma coisa de um hospital que tem 1000 colaboradores. É isso aí. E atender uma pessoa que pode me dar muitos problemas, que eu posso levar muitos problemas para ela. Eu não posso ficar contando com isso. Então eu tenho que ter uma equipe muito boa. Eu não posso falar, eu tenho 2 na minha equipe que são muito bons. Eu tenho que falar, eu tenho uma equipe muito boa para trabalhar. Até porque quem tem um não tem nenhum. Exatamente. Quem tem 2 só tem um. É. E por aí vai. Exatamente. Vai Então, só reduzindo a vai proporção. só reduzindo. E a segurança tem que ser para todo mundo, não só para um grupo de pacientes. Então, tem que ser geral. Os colaboradores têm que ser todos. Não, bons. e não é só assistencial, da parte administrativa também. Sim. A segurança que você vai faturar uma conta. Sim. Como é que a operadora está vendo? Porque é a experiência também do fornecedor ali, do Sim. provedor de saúde. Como é que está a qualidade da sua autorização? Está todos os OPMS? Está tudo ali dentro? Então, assim, é uma cadeia que não tem fim. Um dos serviços mais complexos de administrar é o serviço hospitalar. É muita É a parte da experiência do paciente. Né? Essa parte do serviço, do mundo de pacientes. É complexo, é cheio de ramificações. Então, eu acho que o elo disso tudo é a experiência do paciente. Então, assim, tem que olhar também para a administração, para a parte do back-office. E aquela coisa, se o back-office vai para a beira do leito, tem um problema acontecendo. Um problema, às vezes, grave acontecendo. Teatro, né? Se você vê o cara que tá contra a regra, desesperado, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, você corre do teatro, tá pegando fogo. É isso aí. Com certeza. Se você vê, se a experiência do paciente, quem trabalha na experiência do paciente, desenvolvendo estratégia, tem que ficar na beira do leito com o paciente o sem tempo condição. todo, é porque você tá tendo algum problema na sua equipe, você não tá conseguindo entregar de alguma E forma. as pessoas não se incomodam. Tem muito disso também, eu acho, quando a gente está falando assim, a importância da segurança. A questão da segurança vai muito também do incômodo e como que as pessoas percebem o ambiente. Sim. Sabe? E eu fico pensando que essa questão da segurança, ela precisa ser deixada mais clara para os colaboradores. Para todos eles, tanto da parte administrativa, e eu vejo que assim, essa ideia tem que ser comprada pela alta liderança. Sim. Ela tem que cobrar, não pode ser só o setor da qualidade, só a equipe de experiência, entendeu? Eu acho que assim, todo mundo tem que vestir a mesma camisa e tem que falar quem negociava. A gente já travou algumas batalhas de equipe de segurança, às vezes nos perguntar, mas o cliente não quer. Ué, não tem que discutir. Não tem que discutir, né? Outro insight 61% dos consumidores veem a experiência como parte extremamente significativa na saúde para tomada de decisão agora e no futuro. Hoje, saúde é um mercado, né? Antes, saúde era
não tinha opção. Era falta de opção. Eu tinha um hospital, sei lá, acho que sou uma pessoa muito jovem, tá? Muito jovem. Mas Muito na minha jovem. adolescência, você não tinha tantas opções de hospitais quanto a gente tem hoje, de clínicas, etc. Há 10 anos atrás, eu duvido que a gente tivesse a mesma proporção. A oferta é muito grande. Muito maior. Então, hoje, as pessoas saem de casa pensando no que ela vai viver mesmo, assim, ela não tá querendo saber o que ela vai pagar, ou enfim, ela vai pensando que ela vai viver Isso naquele não só lugar. na saúde, né? Tudo. E, sim, o cliente, né, virou assim, o cliente a gente tá na era do cliente, guardem isso na cabeça, é a era do cliente, não é a era da empresa, não é a era... E é engraçado, isso que você falou da era, a gente tá vivendo a era há mais ou menos 15 anos, muito pouco. Muito pouco, é de 15 anos para cá. E não é todo mundo, a coisa está muito mais aquecida, principalmente na saúde, nos últimos 7 anos, que vem se conversando muito disso. Aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos, é a década de 80, que o negócio está fervendo, está acontecendo, e nós estamos aí igual peixe, né, de boca aberta. Então, a gente tem que correr atrás do tempo que nós perdemos para essa coisa aí de decisão de experiência. E essa coisa assim, 61% dos consumidores veem experiência como parte significativa. Ele não quer passar raiva. Quem quer, né? Quem quer? Antigamente raiva fazia bem pra pele, hoje não faz mais. Não, Hoje que muitas faz rugas. ácido hialurônico. Pra passar raiva ninguém quer. Tem a questão do tempo também, né? Tempo é, assim, preciosíssimo. Gente. Tempo é valor, né, Pri? Tempo é valor, exatamente. E as pessoas não querem esperar. E assim, e como que com a pandemia, essa coisa do tempo, né, que a pessoa quer ir para um lugar, porque essa coisa da experiência, eu acredito que grande parte desses 61% desses consumidores, eles podem estar falando assim, eu quero ir para resolver rápido, eu ir embora para casa, fazer valer o que eu saí de casa para poder eu alcançar esse objetivo. E ela quer fazer tudo com muita rapidez. Sim. Com a pandemia, isso ficou muito mais grave, muito mais sensível. 5 minutos. Falando de saúde, a pessoa não quer ficar ali num ambiente hospitalar. Ela não quer se expor. Exposta a Covid ou qualquer outro vírus, qualquer outra coisa. Então, assim, tempo é essencial. Tempo é valor. E, assim, antes a gente falava assim, não, o médico vai atrasar 15 minutinhos. Gente, as pessoas não aceitam mais 15 minutinhos. Então, assim... Em lugar nenhum. E aí não é... Aí a Priscila até pode falar melhor essa parte de cliente mesmo. Mas o tempo virou valor de verdade. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Sempre foi, na verdade, né? Mas hoje as pessoas aprenderam a mensurar quanto vale a minha hora no dia. É isso aí. Então, o trabalhador lá, quanto vale a hora dele. O cliente começou a mensurar quanto vale a hora dele. Então, ele fala, olha, eu não vou gastar meu tempo aqui, sendo que eu posso ir no concorrente que vai me atender muito mais rápido. Nossa, aqui eu tava vindo pra cá, conversando um negócio com a Priscila. A gente tava vindo junto pra cá. Um médico conversou comigo hoje, meia hora. Porque ele quer reorganizar a agenda dele, porque ele falou, eu não posso atender esse grupo de pacientes, porque se eu atender esse grupo, eu vou estar perdendo tempo, porque eu poderia estar atendendo um outro grupo de pacientes muito mais grave, que tem câncer de tireoide, que eu preciso organizar a minha agenda para eu poder alcançar esses pacientes mais rápido para eu poder tratá-los. Então, assim, ele está abrindo mão de alguns pacientes para poder dar prioridade para outros mais graves que precisam muito mais dele. Eu achei isso tão sensível desse médico fofo, médico legal, porque assim, ele tá olhando para os pacientes de uma forma diferente, ele sabe que ele não vai conseguir abraçar tudo. E tem médico que abraçar tudo de uma forma que aí faz o paciente esperar 40, 1 hora. E isso é assim, como é que a gente maneja isso? Como é que a gente transforma essa questão do tempo se o corpo clínico não chegar junto? Ele não querer mudar e ajustar uma agenda. E aí vai todo um convencimento do corpo clínico, junto com uma gerência médica, junto com alguns médicos estratégicos, para poder mudar essa coisa da experiência, né, que é significativo para a tomada de decisão. E o time do agora, né? Agora. A gente está vivendo no agora. Estamos nos estudos então, agora, tá? Eu tenho... É o agora, eu quero agora. As coisas acontecem ao vivo e a cores. Nada acontece mais, ninguém manda telegrama mais. Não. Detran já tem aplicativo, você nem recebe, você recebe a multa lá. Já tá, assim, o e-mail tá ficando obsoleto, né? Nossa. Tudo é muito na hora. Então, o cliente ele tem consulta na hora que ele quer no celular. O cliente ele tem médico, o telefone do médico ele pode ligar, ele tem WhatsApp, ele tem Telegram, ele tem qualquer outro aplicativo, ele consegue ter um acesso muito mais rápido.
qual que é a necessidade que eu tenho de sentar num lugar e de ficar lá 40 minutos esperando aquela pessoa me atender. 40 minutos, ainda mais a pandemia apressou esse tempo, né? Apressou demais. Eu acho que a gente evoluiu em 2 anos, o que a gente estava guardado aí há um tempo, assim, de evolução. Foi uma coisa muito ruim, mas que trouxe uma evolução positiva nesse ponto de vista de tecnologia. Então, a gente quer as coisas mais rápido, ninguém quer ficar parado, É né? isso aí. O outro insight que está aqui é 50% dos consumidores vão dizer para seus familiares, amigos e outros sobre suas experiências boas e ruins, especialmente as ruins. Comentem. O que é ruim a gente comenta mais, né? Infelizmente. Notícia ruim Notícia ruim espalha. espalha mais rápido. Mas, realmente, a gente está sempre querendo compartilhar, e ainda mais quando é um serviço de saúde, porque a gente sabe que a pessoa pode precisar, ou então às vezes ela até busca uma indicação, e a gente compartilha mesmo, e se for ruim, é muito pior. Eu acho que hoje está muito mais sensível essa coisa da experiência ruim. Até porque se a pessoa coloca um post e ela tem, sei lá, 50 mil seguidores, você consegue acabar com a imagem de uma empresa. O LinkedIn, você não precisa nem ter isso hoje em dia. Eu vejo posts lá de pessoas, o processo seletivo da RH tal. Em minutos, assim, o post alcança 10 mil. Você viu aquilo que as pessoas colocam? Precisa sair marcando um monte de empresa. O post alcança 10 mil, 20 mil pessoas. E o que é negativo traz emoção negativa. Por exemplo, se eu topo meu dedinho nessa mesa aqui, eu vou lembrar por muito tempo que eu topei o dedinho nessa mesa. Vai ficar doendo. Não, e dependendo do que te fez topar, você vai ficar com mais raiva daquilo. Pior ainda. Se alguém me empurrou aqui, olha, o Camilo deu um empurrão, topei o dedinho. Fica assim, nossa, Camilo me empurrou. Aquilo reverbera, né, no cérebro, fica igual música ruim, né? E o positivo a gente tá acostumado a viver muito mais coisas positivas na vida do que coisas negativas. Pelo menos é o que eu imagino. Não tem dado nenhum sobre isso, mas eu imagino. Não, você tem sim. Sabe por que você tem? Porque quando a gente olha para o resultado do NPS, a gente vê que tem muito mais promotor do que detrator. As pessoas querem falar bem. Sim. E a gente é latino, a gente gosta de elogiar, a gente gosta de abraçar, de beijar. Sim, não dá pra abraçar demais, né? Mas assim, a gente gosta desse tipo de coisa. A gente é caloroso. Sim. Então, assim, as pessoas querem reforçar o positivo, elas gostam disso. Não tem muito mais promotor. Agora, o difícil é essa pessoa que vai contar as coisas ruins, se ela quiser te contar. Que às vezes ela vai contar, ela vai embora. E aí vai para um outro insight, que eu acho que um complementa o outro. Se 50 vão falar mal, né? Assim, não é que vão falar mal, vão contar suas experiências ruins, 26% que tiveram experiência negativa não vai voltar. Caladinhos. Simplesmente vão para outro serviço. Mudinho. É a oferta e a procura. A gente tem, sei lá, acho que aqui na área que a gente tá, se você der 3 passos aqui, você acha um hospital. Se você pegar um Uber a R$9, você acha outro. Agora, eu conto Uber no dinheiro, tá? Entendi. Então, não é nem minutos. Então, a R$9 eu pego um Uber e vou para um hospital, tô no pronto atendimento, tá demorando demais. Pego R$12, vou ali. Não, vai andando, né? Vai andando. Vai andando. Tem lugar que você consegue ir andando, inclusive. Vai andando. Então, é o agora, né, funcionando assim. Pra que eu vou ficar passando raiva? Você não precisa passar raiva. Não precisa. Não precisa, né? Precisa criar ruga na cara. Eu acho que, assim, a gente já está trabalhando, assim, há muito tempo com a experiência do paciente, né? Aí gerenciando uma área de experiência do paciente que está crescendo cada vez mais, e uma diretoria que vê muito valor, não só numa instituição hospitalar, mas também numa clínica de oncologia. Esses clientes que não falam nada, é muito perigoso você não ir atrás deles. Sim. Porque o tanto que eles podem prejudicar o seu negócio e falar para várias pessoas. Vamos pegar aqui o exemplo, porque a gente trabalha no serviço privado, ok? A gente tem as operadoras de saúde. Quando um cliente fala mal dentro da operadora, aquilo pode contaminar ali 50 pessoas, uma família inteira, e isso pode acabar com o seu serviço. Então, naquele círculo familiar, ninguém vai chegar naquela instituição. Isso é muito perigoso para a sustentabilidade do negócio. Sim. Então, quando fala assim, a experiência do paciente, ela é uma estratégia de crescimento, é uma estratégia até financeira. Quanto custa um paciente detrator? Quanto custa o fato dele não voltar mais? E quanto que vai trazer de retorno um paciente positivo, um paciente promotor, que ele vai voltar na empresa, e quantas outras pessoas ele vai trazer? Então, assim, essa é uma das métricas, né, de essa questão de voz do cliente, NPS, né, mas
É uma questão que trabalha com sustentabilidade. Sim. É igual um RH de empresa que faz o cálculo de pessoas que estão se desligando da empresa. Por que as empresas, os hospitais especificamente, não estão calculando quantos pacientes se desligaram da empresa também, quantos pacientes demitiram o hospital, né? Porque a gente quer que o paciente, principalmente em um hospital, que ele tenha uma rotatividade, para ele entrar na roda da sustentabilidade. Então, eu não quero que esse paciente fique doente todos os dias, eu não desejo doença para as pessoas. A gente tem que trocar de problema, né? Exatamente, mas eu preciso que essa pessoa tenha a minha instituição como referência para quando ela precisar, e para a família dela também quando ela precisar. É isso aí. Agora, quando ela me demite, ela fala assim, não quero mais. O problema é que ela te demite e ela convence outras pessoas a te demitir. Ela não vai nem se ver seu currículo. Exatamente, nem ler seu currículo. Bota na máquina de moer e vai embora. Então, acho que o trabalho de experiência do paciente tem que ser muito profundo. Muito profundo para você conseguir obter resultados positivos. E depois dessa profundidade, você envolver todas as áreas que elas participam da vida do cliente dentro da empresa, você começa a pensar em momento alto. Você não começa ao contrário. Não. Você não começa levando suco com gotas de ouro, tapetes vermelhos, cachorro. Isso é um grão de areia no meio de uma praia enorme de possibilidade de trabalhar com experiência do paciente. E não necessariamente você tem que ter grandes investimentos, né, para trabalhar com experiência do paciente. Existe também essa confusão. Isso é firula, tem que ter muito dinheiro, tem que estar... Pelo contrário. Às vezes a experiência do paciente é que vai salvar a sua empresa. Sim. Você trabalhar melhor com o cliente para ele poder voltar, consumir e manter essa roda girando de estabilidade. A gente já viu muito questão assim, tem a experiência do usuário, que é o UX, tem a experiência do cliente, que é o Customer Experience, e tem o PX, que é o Patient Experience. Cada um tem sua origem, cada um tem a sua história. Mas eu vejo que como que a experiência do paciente, ela é mais complexa. Com certeza. Você que está fazendo pós-experiência do cliente, você está vendo, né, Pri? Com certeza, ela é muito mais complexa. Porque o cliente do varejo, por exemplo, se eu vou comprar uma caneca que vai vir quebrada, é uma caneca quebrada, troca, mas e a minha saúde? Você está mexendo com a vida das pessoas, né? A saúde da minha família. Então, assim, é muito complexo. Eu acho muito mais profundo. Acho que é um tema, assim, que são assuntos inesgotáveis. Eu fico pensando como que a saúde antes, pelo menos aqui no Brasil, como é que a gente trabalhava sem conversar disso? Tem hora que me dá uns assim, como é que, sabe, essas coisas? Tipo assim, hoje a gente tá com o smartphone, eu pensava, como é que eu sobrevivia sem isso? É a mesma coisa, experiência do paciente, como é que a gente vivia sem isso? Né? E assim, e como que isso é pauta de discussão com a operadora, com um monte de gente. Então, assim, é uma coisa que eu fico reflexiva. Eu chuto que na saúde, e na verdade não é um despertar só da saúde, né? É um despertar de todo mundo vendo que as empresas precisam do dinheiro, elas precisam das pessoas, elas precisam de gente. Certo. Mas na saúde, especificamente, eu vejo que é uma volta às origens. Ok. Porque saúde não é você vender só um serviço. Você não é um serviço de marketing ou de comercial apenas. Você está lidando com um ser humano. Perfeito. A saúde foi sempre focada no ser humano. E aí você que formou enfermagem, eu garanto que dentro das matérias você tem PX. Você fala que você tem que olhar para o paciente, você tem que entender ele, que ele não é só um doente. Ainda mais na enfermagem. Tem essa frase, a arte do cuidar. Isso. Né? Clássica da enfermagem. Você escuta muito que o paciente não é uma doença. Você não chama o paciente pela doença, ele tem um nome. E aí eu acho que hoje as pessoas, isso começou a pegar no bolso um pouco. E aí, obviamente, o que pega no bolso move o mundo, claro. E aí a gente começou a trabalhar isso. Mas pra gente, pra mim, eu gosto, é um prazer muito grande. Mas para as empresas mesmo, assim, de modo geral, isso é uma questão de sustentabilidade mesmo. De sobrevivência. De sobrevivência. E é uma coisa que tem que ser feita para retomar os conceitos de saúde. E aí o cliente está voltando a ir para o centro, né? Que antes quem estava no centro era o médico. Exatamente. E aí a gente vem com o cliente voltando para o centro nos últimos anos. Tem a coisa do medicina baseada em evidência, centralidade, medicina baseada, como é que é?
cuidado centrado na pessoa. Cuidado holístico agora. Então, assim, vários conceitos que até dos anos 90 começam a voltar e a gente fala cada vez mais de cuidado centrado na pessoa, cuidado centrado, o paciente no centro do cuidado, só que tá mesmo no centro. Então, acho que é esse o trabalho que principalmente a experiência do paciente faz, e trazer e deixar isso mais palpável, e sair da nuvem. E é muito mais profundo. Sair do papel também. Porque muitas vezes está muito bonito no papel, mas não é realidade. Não acontece nada na prática. Não acontece. Você pergunta para um colaborador, não sabe aqui, experiência de quem? É um baita desafio, né? Um baita de um desafio. Então, assim, esse negócio da formação, eu acho que as grades também vão ter que mudar daqui para frente, Com né? certeza. Para medicina, para enfermagem, não sei se isso está em discussão, fica a dica, tá, pessoal? Acho que tem que ter esse tema nas faculdades, acho que as pessoas têm que sair sabendo que isso existe, isso abre o espectro, abre a visão de vários profissionais, eles já chegarem tendo esse conceito. A gente promove treinamento introdutório, falando os conceitos de experiência, como que a gente trabalha, para a pessoa já entender que aqui é diferente, que na instituição onde a gente trabalha, no hospital que a gente trabalha é diferente, que as pessoas têm que saber que isso, e a gente conversa sobre isso, e que tem práticas, né, formas, métodos de comunicar, política de experiência que orienta de forma palpável como executar a experiência do paciente. Então, quanto mais a gente sai da nuvem, melhor. Ganha consistência, né? E aí, quando você ganha consistência, ganha resultado lá no final. Traz para a realidade também, para o dia a dia. É isso aí. Verdade. Resultado Pessoal, completo, né? Pessoal, muito obrigada, Priscila, Cadu, por terem participado. Obrigada, Achei que foi uma discussão super rica. Vocês que estão aí assistindo, curtem, compartilhem, comentem no nosso vídeo, assistam o Peixescast. Não saiam daí, vai vir muito mais episódio para a gente poder conversar sobre a experiência do paciente. É isso. Um abraço. Obrigado, gente. Sucesso. Tchau, tchau. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Isso mesmo. Arrasou. Muito bem. Obrigada.